abra sua Bíblia comigo, por favor. Hoje eu quero falar de águas no Espírito. E eu quero começar com Ezequiel capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez andar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E hoje, de forma especial, nós estamos requerendo essa experiência para nós. Requerendo a experiência de conhecer essas águas que nos levam ao encontro genuíno com o teu Espírito. Que tudo fique para trás essa noite, tudo aquilo que nos impeça, nos roube, Senhor, do entendimento. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Diminui um pouquinho o piano para mim, por favor. Eu não estou conseguindo me ouvir. Então, nós começamos essa campanha buscando entender os mistérios da palavra do Senhor. Segredos não revelados, que estão escondidos entre linhas das Escrituras, para que sejam reveladas. É como se fossem senhas que Deus esconde. Mas quando se descobre essas senhas, portas poderosas são abertas. Experiências grandiosas vêm sobre nós. Então, no primeiro domingo, nós passeamos e entendemos algumas manifestações do fluir dessas águas. Por quê, pastora? Numa linguagem figurativa ou poética, toda vez que Deus fala de águas na Bíblia, Ele está falando do seu próprio mover, da forma como Ele opera. Então nós aprendemos que vou começar e você termina. Quando Deus está falando de ribeiros, Ele está falando de quê? Louvado seja o nome de Jesus. Tem crente nesse lugar. Quando Deus está falando de fonte, Deus está falando de quê? De intimidade. É o lugar de origem. Quando Deus está falando para nós de mananciais, Deus está falando de quê? De poder, do sobrenatural. Por quê? Porque o manancial é a fonte de água que está escondido debaixo da terra. Ninguém vê um manancial, a não ser que ele exploda.
Quando ele explode sobre a terra, aquela força daquela água aparece. Então, exatamente assim, o olhar pode estar vendo uma terra desértica e seca. De repente, diga, de repente, pá! Aquela água explode. E é assim que funciona com o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Nossos olhos não veem, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente o negócio explode e o mover de Deus vem sobre nós, a ajuda de Deus vem sobre nós, a revelação de Deus chega até a minha vida e a sua vida. Aí no segundo domingo nós falamos das águas de prosperidade e entendemos que para mergulhar nessas águas algumas coisas precisam acontecer, né? Você entendeu a forma como isso se dá, o jeito que Deus nos transporta nessas águas, para que sejamos uma terra fértil e abençoada. Como é que você vai fazer? Fizeram até meme, né? Eu já sei, vou pegar os meninos. Me botaram fazendo Reino do Norte, Reino do Sul, equilíbrio. Faz comigo aí, com a sua mão. Reino do Norte, Reino do Sul. O equilíbrio dos dois reinos é que nos leva à prosperidade. Mas hoje eu quero falar de águas espirituais. Quero falar da parte da Bíblia Sagrada onde Deus nos leva a entender conceitos ligados ao Espírito. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você pode até não ser tricolor, mas Deus te fez em três. Você é corpo, alma e espírito. Você tem um corpo terrestre, que é esse aqui, maravilhoso. Você tem uma alma, que é a reunião das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você é. São registros da sua natureza humana. E você tem um corpo celeste, que é o teu espírito. E é o corpo celeste que se move nas regiões celestiais. É o corpo celeste ou espírito que se move para o encontro poderoso com o Senhor. Por quê, pastora? Porque com esses olhos e com esse corpo, ninguém pode ver a Deus. Esse encontro poderoso vai acontecer como? No espírito, com o seu corpo celeste, com o seu corpo espiritual. Então vamos entender Ezequiel capítulo 47. Eu sempre amei Isaías e sempre disse para todo mundo que Isaías era o meu profeta preferido, porque era o profeta que anunciava Jesus no Antigo Testamento, era o profeta que mais falou sobre a vida do Messias, sobre as características do Messias. Mas quando eu descobri que Ezequiel foi um profeta que Deus trouxe revelações para eles, que só aconteceram aqui, na minha geração e na sua geração, eu me apaixonei por esse homem. Porque você imagina Deus te revelar uma coisa e você morrer sem ver. A geração segunda atrás de você, nascer, crescer, morrer e não ver. E assim sucessivamente, irmão. Quantas gerações passaram olhando as palavras de Ezequiel, muitas delas, não todas, mas muitas, e dizendo: muito lindo esse texto, mas não aconteceu nada disso. Muito bonito essas experiências, mas não são reais. E hoje eu e você testemunhamos de Ezequiel capítulo 47. A minha geração testemunhou Ezequiel 47. Sabe o que isso significa? Esse homem era muito homem de Deus, porque suas palavras não foram abaladas pelo tempo. Ninguém se esqueceu delas pelo tempo. Quantas gerações passaram sem que elas não se concretizassem? Mas eu vivi, você viveu, está escrito aqui. Que homem fantástico. O texto de Ezequiel, quando ele é levado em espírito a ver o vale dos ossos secos. Você lembra desse texto? Deus revelando a Ezequiel toda a história do holocausto, tudo que os filhos,
dessa terra maravilhosa de Israel iriam passar no holocausto, Deus revelou a Ezequiel muitos e muitos anos atrás. E com esse texto de Ezequiel capítulo 47, Deus começa a mostrar para Ezequiel segredos. Se você for ler com carinho os capítulos anteriores, Deus faz Ezequiel passear no Espírito sobre todo o terreno do templo. É como se você deitasse para dormir e no sonho você entrasse por essas portas, sem ninguém, o templo vazio só para você. E aí uma voz dizendo para você: entra pela porta da direita. E aí você vem caminhando e obedece. Aí diz: olha agora o terreno do templo, observa o terreno do templo. E aí você olha tudo que está aqui. Aí Deus diz assim: agora olha para o altar, olha para as ferramentas, olha o tamanho da porta, olha a largura dessas cortinas e dessas colunas. Deus fez Ezequiel passar por essa experiência dentro do templo, porque Deus queria mostrar para Ezequiel segredos poderosos. Aí chega para mim, olha comigo, no primeiro versículo do capítulo 47. Porque uma coisa que eu vou fazer esses dias, irmão, e a função da minha vida é ensinar você a ler Bíblia. Porque esses segredos não podem mais passar despercebidos por você. O capítulo 47 começa assim: depois, o que está escrito aí? Depois, então a história está continuando. O passeio continuou. Deus fez ele entrar pelo templo, ver as portas principais, observar como estava o templo, o altar, os utensílios. E aí ele continua. Depois disso, depois desse caminhar por dentro do templo, aí ele continua dizendo, olha aí: o homem me fez voltar à entrada do templo. Que homem era esse? Que homem era esse? Um anjo, um ser celeste, um ser, vou falar assim para você alcançar, espiritual. Foi uma experiência espiritual. Esse homem fez Ezequiel voltar. É como se ele dissesse assim: você já está aqui? Volta lá para o portão, lá na Mapuá, vai lá para fora. Foi isso que ele disse. Continua lendo. E eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ô irmão, não vou falar sobre essa localização tão específica. O que eu quero aproveitar desse versículo é dizer para você: quando Deus te der uma experiência, presta atenção, porque o mais interessante disso é que Ezequiel observou todos os detalhes que o céu mostrou para ele. Ele observou que na entrada saiu uma água de frente da porta, e ele diz, e voltada para o oriente, da mesma forma que a face da casa ou do templo também estava para o oriente. Ele diz: essas águas vinham por debaixo, e olha que interessante, vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele consegue ver do lado de fora a posição do altar e dizer: era para o lado direito, era para o lado sul. O que é isso, pastora? Ele não perdeu a oportunidade de entender o que Deus estava dizendo. Não foi uma experiência para dizer que ele tinha experiência, ele queria entender o que Deus revela. Olha para esse irmão que está no salão e diga para ele: em nome de Jesus, quando Deus te mostrar, presta atenção em tudo. Não é só o rolo que você quer que te interessa, não. Se Deus está te mostrando, tudo interessa. Desde o início da experiência ao final, tudo interessa, tudo faz parte. Aí ele continua e diz assim: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado. Ele dá a volta, ele continua vendo o trajeto dessas águas. Ele continua prestando atenção nessas águas.
Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então aqui começa a experiência do capítulo 47. Só que antes de entrar nesses detalhes, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você definiria para mim que Ezequiel 47 está falando de um rio, se ele não te revelasse no versículo 5 e 6? O versículo 5 e 6 diz, mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, está escrito aí. E no 6, e ele me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do... Então era um rio. Mas se esses 2 versículos não tivessem escrito aqui, como que você ia ler Ezequiel 47 e entender que Deus estava falando de rio? Que Deus não estava falando de uma fonte? Que Deus não estava falando de um manancial? Que Deus não estava falando de um ribeiro? Como que você ia chegar a essa conclusão aqui? Lembra que eu disse? Um ribeiro é um pequeno rio, águas rasas. Por quê, pastora? Porque o propósito é de fácil entendimento e visualização. Não precisa de muitas experiências. Deus te pega, te põe na margem e te dá a experiência de viver aquilo que Ele tem para você. Você chegou aqui sem saber falar com Deus, sem saber como se comportar diante de Deus, sem entender de grandes segredos espirituais, mas quando você chegou, Ele diz: eu te amei, te gerei, sonhei com você e quero te dar um propósito. Não precisa de muita coisa. Águas rasas. Então quando ele vê um rio, presta atenção, quando ele vê um rio saindo de baixo, ele começa a observar o curso desse rio. Ele dá toda essa direção para nós. Mas ele diz: mas chegou num momento que ele era muito profundo, tinha muita água, um volume muito grande de água. Então ele não está falando de ribeiro, então ele não está falando de propósito. De que ele está falando? De que ele está falando? Rio de águas profundas. O que Deus está dizendo? Toda vez que você lê na Bíblia Sagrada, rios de águas profundas, mares ou oceanos, em linguagem figurativa ou poética, Deus está falando de relacionamento no Espírito. Deus está falando de relacionamento de Espírito para com o Espírito. Não é o seu corpo terrestre se relacionando com Deus. Olha aqui para você alcançar. Não é você levantar as mãos e adorar. Não é você cantar. Não é você tocar violão. Isso fala de propósito. Ele está falando, eu estou falando de uma intimidade no Espírito. O teu corpo espiritual comigo, que sou Espírito. O nosso Deus é Espírito. Então, quando ele sempre fala de águas profundas, rios, mares, oceanos, ele está nos levando ao entendimento de um relacionamento espiritual, de definições, de revelação, onde nós não vamos mais olhar o exterior ou procurar entender coisas dessa superfície ou dessa terra, porque Deus está falando de águas mais profundas. E para chegar nesse nível de relacionamento com o Espírito, a primeira coisa que você tem que entender aqui, ninguém vive um relacionamento no Espírito se o céu não te convidar. E chamou Ezequiel para medir 1000 côvados com uma régua enorme, e entrar nesse processo foi um anjo de Deus. Quem convidou Ezequiel para passar por etapas no relacionamento do Espírito foi um anjo de Deus, não foi um homem. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Homens não podem nos levar a relacionamentos no Espírito.
Então não adianta andar comigo, me dar presente. Não adianta tirar foto e dizer minha bispa maravilhosa. Porque quem vai medir e te convidar a entrar nas águas é o Espírito de Deus. Quem vai olhar para você e vai dizer: está pronto? Então me acompanhe. É alguém que tem experiência com o Espírito. É alguém que já aprendeu a falar a mesma língua que o Espírito de Deus. Só Ele pode. Se Ele não convidasse Ezequiel, Ezequiel nunca teria essa experiência. Porque o homem natural não pode fazer isso por ninguém. Continua lendo comigo. Saiu aquele homem para o Oriente, versículo 3. Tendo na mão um cordel de medir, essa régua grande. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Segunda outra coisa que você precisa aprender: num relacionamento para com o Espírito, ninguém pula etapas. Todo mundo precisa começar com a aguinha no tornozelo. Seja você quem for. Seja você um escolhido revelado ou aqueles que estão na fila para respingar unção. Seja você quem for. Todo mundo começa do raso. Ninguém começa no profundo. Porque em Deus é assim. Não se pula etapas. Quem pula etapa é o homem. Aqui ó, é a carne. É a minha alma, é a minha vontade, é o meu desejo. Deus não pula etapas. Deus permite que todo mundo passe pela mesma experiência. Eu quero só mostrar para você. Põe para mim a foto do rio. Só para você ver o rio mais fundo do mundo. Aqui ó, no Congo, na África. Ele tem 250 metros de profundidade. Margens largas. Rio enorme, muito profundo. Então às vezes a gente tem uma visão de rio de uma coisa, né, pequenininha. Não, rios muito profundos. 250 metros de profundidade. O rio Amazonas, se eu não me engano, tem 190 metros de profundidade. Não é o maior do mundo, mas é um dos 10 principais, mais fundos, né, que tem sobre a terra. Então vamos começar a entender esse negócio aqui. Põe para mim as águas nos artelhos. Mediu mais de 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E essas águas davam nos tornozelos ou artelhos, águas rasas. Águas rasas. Que você entra. E esses dias tem feito muito calor. Quem foi para a praia? Você passou por essa experiência, né? Areia pegando fogo, queimando. E aí você dá uma corridinha. Quando bota o pé na água, aquela água geladinha chega. Qual que é a sensação que dá? Ai, que delícia, sair do inferno. Que delícia, refrescante. E você dá uma passeada com o seu pé assim na água, todo bobo, experimentando de algo que te gera uma energia boa, né? Uma alegria, uma sensação de refrescor. E é exatamente assim que a gente passa na primeira fase que Deus nos leva ao entendimento de uma vida no Espírito. Ele nos convida a entrar nesse rio. E a primeira fase de entrada é refrescar os tornozelos, o pé até o tornozelo. Essa experiência agradável. Quando você chega em Deus, quando você vem para Jesus, você começa a descobrir o amor de Jesus. Você começa a ficar feliz em saber que Deus te ama, que Deus quer cuidar da sua vida, que Deus quer mudar a sua história. E aí, essa sensação é totalmente refrescante. Essa sensação é uma sensação que te traz alegria. O problema é que você tem completo controle sobre você. Essas águas não têm força sobre você. Por quê? Porque 90% do seu corpo está fora dessas águas. Você tem total domínio sobre elas.
Você mexe para um lado, você mexe para o outro, você anda para frente, você anda para trás. Você tem domínio sobre essas águas, sim ou não? E aí, a primeira fase é Deus nos convidar a entrar no rio. Irmão, você pode ter reconhecido o seu ribeiro e nunca ter entrado no rio. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Infelizmente tem acontecido com muitas das nossas igrejas. Rebanhos inteiros sendo convidados a enxergarem os ribeiros, a enxergar o seu propósito, a enxergar o que Deus tem na sua vida, a enxergar onde você é útil na obra, como que você pode operar, como que Deus quer usar você. Mas poucos são incentivados a entrarem no rio de águas profundas. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque para entrar no rio de águas profundas, você tem que perder todo o controle que você tem sobre você mesmo. Em águas profundas, não tem escolha. Você não tem força para lutar contra elas. Elas é que te dominam. Então, quando eu entro no rio e eu começo a experimentar dessas etapas, Deus está sugerindo para mim que é um crescimento e que não vai ser fácil. Que são etapas que precisam ser vencidas. A primeira etapa a gente já entrou, já colocou o pezinho lá, e é uma delícia, refrescante. Ah, tão bom estar com Jesus, tão bom servir a Jesus. Ah, que delícia aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Eita, glória a Deus. Aí o homem de branco desce de novo. E aí ele diz assim, ó: mediu mais 1000, verso 4. E me fez passar pelas águas, águas que me davam luz. Então ele diz para Ezequiel: está confortável? Está geladinho? Olha que delícia. Está bom para você? Você tem controle absoluto? Você consegue dominar essas águas? Beleza. Vem mais profundo. Agora eu quero que as águas cheguem nos seus. Põe para mim, por favor. Nos seus joelhos. Você já entrou no rio, ou na praia, nos oceanos, nos mares, e você vai entrando na água do mar, e as águas vão subindo. Quando as águas chegam no joelho, você continua tendo controle sobre você. Você continua, mas você já começa a sentir uma certa resistência. Não é tão fácil quanto as águas dos artelhos. Você já começa a fazer uma forcinha um pouco maior, porque você já começa a sentir um pouco mais da correnteza, sim ou não? Você já começa a sentir um pouco mais da força da água quebrando nos seus joelhos. Você entra, você tem força para entrar, você tem domínio sobre aquelas águas, com um pouco mais de dificuldade, sim ou não? E aí o anjo diz para Ezequiel: como está a experiência? Ele diz: por enquanto, tranquilão, estou gostando do negócio. Aí o anjo diz para Ezequiel assim, ó: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam. Põe para mim, por favor. Quanto mais profunda as águas, mais difícil a travessia. Quando você vai entrando no mar e a água vai subindo, e a água chega aqui, amigo, o negócio fica difícil, né? Você tem que fazer muita força para conseguir manter os pés no fundo e se deslocar. Por quê? Porque a força gerada das águas contra você, metade do seu corpo agora está dentro dessas águas. E você cria uma resistência, uma força sobrenatural para continuar caminhando sem mergulhar, né? Você faz muita força para andar com essas águas na região dos lombos, da cintura, ou um pouco mais, porque a região dos lombos na Bíblia Sagrada é entre a cintura e a altura do coração. Então, dentro desse espaço, a força é muito grande, porque a água já tem maior domínio sobre você, mas você ainda continua determinando o seu passo, determinando a sua força. Até que, vou explicar. Até que ele diz assim, versículo 5: mediu mais 1000
E já era um rio que eu não podia atravessar. O que ele está... Põe para mim. O que ele está dizendo? Depois que as águas subiram até a altura do meu peito, mais ou menos, não dava mais. A força era muito grande. Eu estava tendo um desgaste muito grande. Eu estava ficando cansado, e a gente fica cansado de fazer todo esse esforço dentro da água. Então ele diz, eu tive que me render a ela. E então foi muito mais fácil e menos doloroso eu me entregar completamente e mergulhar nessas águas, não criar resistência sobre ela, do que passar pelo que eu estava passando nas 3 primeiras fases. E quando você chega nessa região de águas profundas, que o domínio é totalmente das águas, a gente vai observar que, diferente das outras fotos, o fundo é calmo e tranquilo. Então, o que Deus está querendo dizer conosco quando Ele fala de águas para nós que querem desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito? Ele está dizendo, você chega com águas nos artelhos. E uma decisão de desenvolver um relacionamento comigo. O problema é que no início você ainda acha que você manda. Você ainda acha que você tem total controle sobre você, sobre a sua alma, sobre as suas escolhas. Eu estou na igreja, eu estou com Deus, e é muito bom estar com Deus, mas eu faço o que eu quero, eu ando onde eu quiser, eu vou para onde eu quiser, e eu me responsabilizo pela minha vida. Porque apesar de ter entrado no rio, todo o seu corpo ainda está movido pelas suas escolhas. Toda a sua história ainda está movida pelas suas escolhas. Tem alguém aí? Aleluia, glória a Deus. Aí o anjo desce, mede mais e diz, não quero você aí, porque você não foi chamado para viver em águas rasas. As águas rasas determinam o seu relacionamento com a sua alma, não comigo. As águas rasas te dão experiências que ainda não são minhas totalmente. E aí ele convida você para andar mais um pouco. E quando chega com águas nos joelhos, ele diz, criou um pouco mais de resistência, está um pouco mais difícil, mas você ainda tem pleno domínio de escolha. Você ainda consegue determinar a direção que você vai, o caminho que você quer seguir. E deixa eu te contar uma história na autoridade do nome de Jesus. Relacionamentos espirituais, a alma tem que diminuir para que o Espírito se desenvolva em nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse, que diminua eu. Para quê? Que afunda eu, que eu me afunde, que eu mergulhe nessas águas do Espírito, porque não verão mais a mim, mas o poder dele sobre a minha vida. Não vão conseguir mais enxergar o Paulo. Não vou enxergar o Paulo se movendo, o Paulo fazendo escolhas, o Paulo decidindo, o Paulo escolhendo. Não, a partir do momento que eu me entrego completamente para Ele e mergulho, toda a referência que está sobre a minha vida passa a ser a do Espírito do Senhor. Ele convida o Ezequiel a andar mais 1000 côvados e as águas chegarem na cintura. E essa é a pior fase. É a fase aonde a gente ainda acha que tem governo, mas não tem mais força para lutar. Você diz, eu estou em Deus e eu amo estar em Deus, mas a minha carne grita. A minha carne pede para eu viver coisas, a minha carne pede para eu fazer coisas. E essas águas na altura da cintura, ou próximo do coração, gera um desgaste. É a pior fase do crente. Muita gente para aqui, irmão. Muita gente não vive as águas profundas porque começa a ficar puxado a experiência, começa a ficar difícil desenvolver. Aí o que você prefere fazer? Você vai para o fundo do mar, ou você olha e vai para a beirinha da praia?
beirinha da praia eu estou bem mais seguro. Na beirinha da praia eu tô bem com bastante facilidade. E aí você decide voltar para o início, para continuar com as aguinhas que te refrescam e que você tem total controle e domínio, do que enfrentar um passo além. Deixa eu te dizer uma coisa, na autoridade do nome de Jesus, entrar em águas profundas é uma escolha que vai fazer você morrer. Você morre para o mundo para nascer no Espírito. Tudo vai mudar. A forma como você vê, a forma como você pensa, as suas escolhas, o seu humor vai mudar. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: o seu humor vai mudar. Os teus desequilíbrios vão mudar. Os seus achismos vão mudar. Ó, vai morrer. Os julgamentos acabam. As indiferenças. Por quê, pastora? Porque cada vez mais eu estou afundando a minha alma na água. E eu estou dizendo para ela: você não manda nada. Porque desde o dia que eu decidi entrar nesse rio, eu falei para ele: eu quero a experiência, eu quero águas profundas, eu quero relacionamento íntimo com o teu Espírito. Aplauda ao Senhor. Quando você está no caminho de viver águas profundas, os frutos do Espírito aparecem, a obra da carne desaparece. Porque cada vez mais elas estão sendo afogadas nessas águas de transformação poderosa. Elas estão passando por esse processo de mudança poderoso. Aí você chega nas águas profundas. Eu quero falar isso para você essa noite. Quando a gente olha o mar, vou falar do mar que é mais fácil você alcançar. A beira do mar é o lugar onde os nossos olhos enxergam o maior movimento. As ondas quebrando, a maré projetando e repuxando. Você com seus olhos vê todo aquele movimento. Por onde o vento está soprando sobre as águas. Que muitas vezes a gente está na praia, mas a onda bate aqui, né? Ela não bate exatamente na frente. Por quê? Porque dependendo da força do vento, aquelas ondas são direcionadas. O que a senhora quer dizer com isso? Quanto mais raso, mais suscetível às influências externas. Quanto mais no raso você tiver, mais a força do vento te pega, mais a maré quebra em cima de você. Quantos já tomaram uns caldos? Por que, pastora? Você não espera de onde veio o negócio. E você chega lá na praia cheia de farofa, cheia de areia. Porque quanto mais raso, olha aqui para você alcançar. Quanto mais raso, mais influenciado por esse mover. Mas vai andando para o fundo. Vai andando para o profundo. A parte de cima das águas dos oceanos, você vai ver até as ondinhas. Você vê às vezes o vento soprando, as embarcações, né Johnny? Os navios batendo. Mas eles estão aonde? Na superfície. Porque é na superfície que a gente sente as forças externas. Deus não está falando de você caminhar para o profundo, onde os seus olhos não veem. Ele está dizendo para você ir no profundo. Não é caminhar por cima, é caminhar para dentro. E quando você chega a águas profundas, olha essa cena. Não tem força do vento, não tem força de maré, não tem agitação das águas. Olha o peixinho aqui com cara de quem está preocupado. Por quê, pastora? Porque no fundo das águas profundas
é que se manifesta a real paz que você precisa. Nada te atinge aqui. Nada toca você aqui. Por quê? Porque mesmo se você olhar para cima, tem muita coisa para ser movida até alcançar você. Se você estiver nesse lugar de águas profundas, todo o movimento é superficial, ela não alcança você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: sabe como a gente identifica alguém que é espiritual e alguém que é carnal? Responde aí, ó. O espiritual, ele olha para cima e diz: não me pega não. Está sacudindo lá em cima, o vento está soprando lá em cima, as águas estão batendo lá em cima. Aqui embaixo, não me pega não. Por quê, pastora? Porque tudo entregarei. É tudo dele, para ele, para a glória dele. Eu estou seguro nas suas direções. Eu estou seguro nos seus planejamentos. Nada interfere na minha vida. E o carnal, pastora? O carnal fica batendo cabeça lá em cima. E aí a onda vem e frá, e joga ele para lá, frá, e joga ele para cá. Você conhece alguém assim? Que hoje acorda do reino do norte, amanhã acorda do reino do sul. Não sabe o que faz, para onde vai. Não sabe o que ele está vivendo com Deus. Ele não tem ideia do que Deus quer na vida dele. Ele está vivendo aqui, ó, numa confusão. Porque águas rasas, superfície, condições externas alteram o teu trajeto e a tua rota. Pastora, eu posso muito bem. A senhora disse que ninguém pula etapas, que Deus não pula etapas. Verdade. Mas eu posso muito bem pegar um barco e me dirigir a essas águas mais profundas sem ter que passar pelo princípio, por esse caminho inicial. Verdade, você pode fazer isso. Mas quem vai te levar lá? Quem vai te levar lá? O homem, coisa dessa terra. Toda vez que você entra num barco para alcançar águas profundas, você volta de lá sem experiência. Porque um carnal, um homem que é guiado pela alma, nunca vai poder te conduzir às águas de relacionamento no Espírito. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então aqui, volta para a marolinha da praia, fica tu na tua ligado, e deixa o anjo te convidar a dar um passo na frente. Se você não está preparado para o joelho, para a água no joelho, fica no artelho bonitão lá, ó. Estou esperando aqui no Senhor, que Ele vai descer. E quando Ele descer com o cordel de medir e dizer: vem, aí eu vou. Aí eu vou seguir essa direção, porque na direção do Espírito é que nós alcançamos as coisas que Deus tem para nós. Mas pastora, eu já ouvi dizer, já ouvi falar sobre tsunamis. Quantos já ouviram falar sobre tsunamis aqui? O que são tsunamis? São terremotos no fundo do mar. As placas tectônicas se movem e criam buracos entre elas. E esse buraco entre essas placas faz com que no fundo, no profundo, haja um movimento nas águas que elas não estão acostumadas. Que no fundo não é para ter movimento. No fundo é para ter paz. No fundo não é para ter agitação. No fundo é lugar de calmaria, porque quem anda no Espírito tem a paz que excede a todo entendimento. Não é para ter mover de águas no fundo. Mas o que acontece com o tsunami? Começa na profundidade e vai subindo, e vai subindo. Quando chega na parte de cima, que já é uma bagaceira, que já gosta da influência externa aqui de um movimento pesado, essas ondas chegam até a 50 quilômetros de altura. Elas vão se levantando, vão se levantando, vão se levantando. E amigo, quando chega na praia, destrói tudo o que tem pela frente. Muita gente morre quando um tsunami chega à areia da praia ou entra pela cidade adentro.
E daí, pastor? Abre Hebreus comigo. Deixa marcado Ezequiel. Vai lá em Hebreus, capítulo 6. Eu nunca entendi esse texto até entender sobre águas. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 4. Diga comigo, é impossível. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, digo Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Os poderes do mundo vindouro, ele está falando de um mundo que ainda há de vir, não é dessa terra. São poderes do céu, são poderes celestes, poderes que serão revelados num tempo futuro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser... Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, aperta o cinto. Uma vez que você desce as águas profundas, é isso que Hebreus está dizendo, e você experimenta de relacionamento íntimo com o Espírito, onde o céu te revela segredos, onde o céu faz você entender e experimentar coisas que esse mundo não viu, não ouviu e nunca experimentou. Quando você chega a águas profundas, nesse nível de relacionamento com o Espírito, e de repente alguma coisa entra em desalinho, de repente alguma coisa sai da paz que Deus promoveu para você viver, da escolha de Deus sobre a sua vida. Alguma coisa mexe com a estrutura que você está vivendo. O que acontece? Um tsunami se projeta com ondas enormes, e ele vem arrastando aquelas ondas enormes até o litoral. Olha o que Deus está dizendo em Hebreus capítulo 6. Quando você chega a essas águas profundas, é impossível você voltar para lá depois, se alguma coisa provocou a sua saída de lá. Se alguma coisa provocou que você fosse retirado dessas águas profundas, num movimento poderoso de águas, e jogado sobre a terra. Olha o que ele está dizendo. Nunca mais você vai experimentar da mesma posição, da mesma experiência. Por quê? Porque envergonhou o nome de Cristo, envergonhou o Espírito, envergonhou a participação e todo o trabalho que Deus teve. Esse lugar, irmão, olha que responsabilidade. Uma vez que a gente chega a águas profundas, não dá para retroceder. Não dá para olhar para a beira da praia e achar que a gente pode brincar como os novatos estão brincando. Não dá para olhar para a beira da praia e achar que a gente pode dispor de vontades como os que ainda estão com águas nos joelhos. Eu não sei se você está me alcançando, não. Porque uma vez que você experimenta dessa intimidade, de relacionamento de espírito para com o espírito, não dá para sair dessa zona mais.
Se sair, irmão, não vai voltar mais nesse nível, não. Por quê, pastor? Porque está escrito em Hebreus, não é Antigo Testamento não, tá? Para você dizer, pastor, é a lei. Texto, carta aos Hebreus, povo escolhido de Deus. E Deus está dizendo, é impossível, porque tudo foi projetado para que você morra e eu possa viver em você, para que tudo que te impede de andar comigo, de igualmente comigo, precisa morrer, precisa perder. E só as águas é que podem retirar toda a resistência da sua vida, puxar toda a resistência que você tem, que você acha que é teu favor, mas é contra você, e te levar a esse lugar de poder de Deus. Agora eu quero explicar para você. Abre lá, você entendeu? Você entendeu? Diga para esse irmão que está ao seu lado, nunca experimente um tsunami de Deus. Você vai ser expulso das profundezas e milhares de pessoas vão morrer por tua causa. Porque o meu testemunho ou a falta dele vai levar pessoas à morte. Agora você vai entender. Abre lá em Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 22. Agora a sua cabeça vai começar a pipocar assim, ó. Porque os textos vão começar a aparecer na sua mente. E você vai começar a entender um monte de coisa. Eu vou começar, você termina. O Jonas, rebelde, não quis obedecer a Deus, sim ou não? Ele falou, eu não vou. Eu não quero pregar nada. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero estar nesse negócio, essa missão. Eu quero viver a minha vida. Pegou dinheiro, pagou do dinheiro dele o ticket para pegar outro barco, para fugir do ribeiro de Deus. Aí o que Deus fez? O que Deus fez? Sacudiu o navio que ele estava. E para onde o Jonas foi? Para o fundo do mar. Porque Deus disse para ele, você não quer, você está resistindo, mas eu vou te levar pela força das águas. Eu vou descer com você no mais profundo. Usou o peixe grande, né? Não era uma baleia. Usou o peixe grande para ele entrar dentro e ele conseguir continuar respirando. Levou ele às águas profundas. E no tempo que ele estava debaixo nas águas profundas, o que aconteceu com Jonas? Ele começa a orar a Deus e se arrepende. Ele diz para Deus, me perdoa porque eu usei a minha força, eu usei o meu achismo, eu preciso cumprir, porque nas águas profundas, amigo, é o Espírito com o Espírito, é a voz de Deus com a voz do Espírito que age em você. Mateus capítulo 14, 22, vou terminar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde lá estava ele. Ele tinha recebido a notícia que João Batista tinha morrido. Jesus estava triste. E ele precisou ficar, a multidão seguiu, foi atrás dele. Ele teve que pregar, curar os enfermos, operar milagres. E depois que ele terminou tudo que tinha que fazer, ele dispensou os discípulos. Peguem os barcos e atravessem o mar. Eu preciso ficar sozinho para orar. Ele precisava falar com Deus. A alma dele estava gritando por um momento de intimidade. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, diga comigo, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos pegam o barco e vão atravessar o mar. E aí começa a soprar o vento. E a embarcação sacudindo. A embarcação sacudindo. As ondas, quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá, para andar de barquinho no mar da Galileia. Quando o vento não entra, as águas do mar da Galileia são tranquilas. O barco atravessa aquilo com facilidade. Mas quando a gente pega o vento, e por 2 vezes a gente já pegou esse vento de frente,
Meu amigo, o negócio é estreito. Formam ondas muito altas. E o barco bate de todos os lados. Dá medo. Dá medo. Só que ao mesmo tempo que o barco sacudia, as ondas do lado de fora estavam altas, se movendo de forma alta. Aí lê o que a Bíblia diz. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Por que ele foi andando? Por que ele foi andando? Bota as águas profundas para mim. Andar aqui, ele estava acostumado. Ele e o Pai eram um. Espírito. Ele tinha um lugar no céu, do lado do Pai. Quando o Pai disse para ele: você vai precisar descer lá, porque você vai ser o resgatador desse povo todo. Como é que nós vamos fazer isso? Você vai descer em corpo, em carne. Ele aqui na terra não era espírito. Ele nasceu de Maria. Lembra? Ele desceu em... Ele, como Deus, conhecia as águas profundas. Ele, como Deus, tinha muita experiência nessas águas profundas. Mas que ele, como homem, ele precisava aprender a dominar a superfície das águas. Aonde ele sofria as influências externas. Onde a força do vento soprava contra ele. Então ele começa a andar sobre as águas. As águas batendo, não estava calminho igual no desenho animado que você vê, não, né? Ondas enormes batendo. E Jesus andando sobre elas, como se nada tivesse acontecido. Aí você diz assim para mim: ah, pastora, mas ele era Deus. Lê o versículo 30. 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre... O Pedro diz: é você mesmo, Jesus, que está aí? Os meus amigos estão achando que é um fantasma. Se é você mesmo, deixa eu andar sobre as águas. Aí o que Jesus disse? Está disposto a dominar a superfície? Está disposto a treinar sua alma para não ser influenciado pelo mundo externo? Está disposto a caminhar sobre aquilo que pode trabalhar em você contra os projetos que eu tenho? Porque fala de alma, fala de escolhas. Você está disposto a vencer tudo isso e não olhar para o que acontece à sua volta para dominar essas áreas assim como eu estou dominando? E o Pedro diz: eu quero ir. Aí Jesus diz o quê? Vem. E ele bota o primeiro pé fora do barco, amigo, e o couro comendo, e as ondas enormes aqui, ó, batendo. E o Pedro anda sobre as águas. Ele começa a experimentar o domínio sobre as suas emoções. Mas o que acontece no versículo 30? Lê aí, eu vou terminar. Reparando, porém, diga, reparando. Esse é o teu problema, irmão. Você repara demais. Você repara no que não te pertence. Você repara no que não é para reparar. Você repara no que não é da sua conta. E o reparar está te roubando a experiência. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. O que aconteceu? Ele não vence a alma. Quando ele começa a ver a força do vento, e ele começa a entender: cara, esse vento é que está sacudindo o barco, e olha o tamanho dessas ondas, e olha onde é que eu estou. O medo tomou conta dele. O que tomou conta dele? A alma dele, a fragilidade da alma dele. E ele começa a afundar. Ele perde a experiência, porque a alma deu lugar outra vez.
Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Só tem um jeito de você viver a experiência da palavra de Deus, que te conduzem a uma paz verdadeira. Que Jesus diz em João, eu vou ler aqui, capítulo 14, não precisa abrir não, capítulo 14, verso 27. Jesus diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, porque a paz para o mundo é a ausência de guerras. E Jesus sabe, para você chegar nesse lugar de paz, você vai ter que enfrentar as suas guerras. Você vai ter que guerrear contra você mesmo, contra quem você é. E ele diz assim: não se perturbe o seu coração e não tenham medo, só confia. Eu tenho esse lugar de paz para você. Águas profundas. Águas profundas. Põe a frase para mim, Felipe, por favor. As emoções vão ficando para trás. Os achismos, as destemperanças, os desequilíbrios. Quem vive nas profundezas do Espírito tem, aqui ó, nada me abala. Ele me conduziu a essas águas tranquilas, águas de paz, águas que eu não vejo o mover, a interferência do lado externo. Eu estou seguro no Espírito, eu estou seguro na direção, eu estou seguro naquilo que eu acredito. É por isso que dá trabalho te levar às águas profundas. É por isso que dá trabalho te conduzir a essas águas. Porque nós não estamos dispostos, na maioria das vezes, a pregar que você tem que morrer. A dizer que você precisa morrer, que a sua natureza tem que morrer, que a sua carne tem que morrer, que os seus assídios precisam morrer, que os seus desequilíbrios, as suas instabilidades precisam acabar. Mas você não vai conseguir viver isso andando na superfície das águas. Tem que mergulhar, irmão. Tem que mergulhar nessas águas profundas. Tem que parar de dominar para ser dominado. Tem que entregar. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega tudo e mergulha, irmão. Confia nele, espera nele, e tudo mais Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Mas você precisa parar de agir com a sua força, de nadar com a sua força, de agir com a sua natureza. Precisa mergulhar em águas profundas para um relacionamento genuíno e poderoso com o Espírito. Fique de pé no seu lugar. Por muitas vezes eu achei que águas profundas falavam de experiências. Eu falo em línguas, eu tenho dons, tenho unção na minha vida. Eu achava que as águas profundas falavam de experiência. As experiências não definem homens que vivem na profundidade. Homens que vivem na profundidade não precisam exibir as suas experiências, porque eles já alcançaram o equilíbrio no Espírito necessário para andarem junto com Deus, para andarem aliançados com o Senhor. Experiências hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você tem para contar, amanhã você não tem. Mas andar na profundidade, ninguém rouba isso de você. Ninguém tira isso de você. Eu quero que essa igreja seja uma igreja que aprende a andar com águas nos artelhos. E é por isso que eu fico braba quando começo a bater nos meninos, porque eu sei a importância que teve eu andar com água nos artelhos, para depois ser promovida a andar com águas nos joelhos. Tem que deixar os meninos brincar com a água, correr, chutar água, faz parte, irmão. Faz parte. Ser desafiado com a água no joelho e tentar correr e achar que dá, faz parte.
Eles ainda não entenderam que eles precisam entregar o domínio para Deus dominá-los. Que eles precisam se render para Deus operar sobre eles de forma definitiva e clara. Faz parte da experiência. Até que vai chegar com águas nos lombos. E a resistência e a força começam a pegar. E aí eles começam, pastora, está difícil. Porque tem hora que eu quero ir, mas a água me puxa. Tem hora que eu quero enfrentar a força, mas a água me puxa. Quantas vezes você quis ir e o Espírito do Senhor te segurou? Quantas vezes você lutou, falou, Deus, eu vou fazer e acabou. E o Espírito foi lá, te agarrou e disse, estou segurando aqui você na cintura. Não vai não. Até que você cansa de lutar com Deus. E aí o que você faz? Estou entregando. Levanta as suas mãos assim, diga, eu me rendo. Diga, a minha alma se rende às tuas águas nessa noite. Quando você se rende, aí ele diz para você, mergulha. Mergulha. Porque eu quero te levar a um lugar de paz que você nunca experimentou. Mergulha porque a tua alma não vai gritar mais. Mergulha porque você não vai sentir mais as dores que você sente. Mergulha porque agora eu vou mudar a tua história. E você não vai precisar de coisas, de pessoas, de experiência. Eu e você, agora, daqui para frente. Eu vou falar, você me entende. Você fala, eu te entendo. E tem hora que eu vou olhar para você e vou piscar o olho e você vai entender. Não é hora de falar nada. Por quê? Porque eu já me rendi. Você vai ver o couro comendo. Você vai ver o circo pegando fogo. Você vai ficar olhando e vai dizer, ué, se fosse antigamente você ia reagir. Aí você vai dizer que agora eu estou em águas profundas. Eu não sou influenciado mais pelas forças externas. Eu não tenho medo mais quando os ventos mudam de curso. Eu estou mergulhado nele, dependendo dele, vivendo na direção dele. Estou para terminar e não termino, né? Quando você está lá na profundidade, escuta o que eu estou dizendo. O teu irmão não é teu concorrente. Na superfície todo mundo se vê. A gente fica competindo. Quem tem mais força? Como que conduz, como que entra, como que sai? Na profundidade é só você e ele. Não tem competição. Não tem ninguém para dizer, você não pode estar aí. A voz do diabo não te alcança mais. Escuta isso. Onde ele diz, você não pode, você não merece, você é indigno. Pergunta para mim, por que não alcança? Porque você está no profundo. Grita lá no alto das águas para ver se alguém que está na profundidade escuta alguma coisa. Nunca mais ele vai dizer, você não pode. Nunca mais ele vai dizer, você não tem força. Nunca mais ele vai dizer, você é um Zé Ninguém, porque você está no profundo. Quem está no profundo não escuta mais nada. Quem está no profundo está mergulhado nele.